Retornando deste rápido intervalo, o programa Mais Saúde hoje tocando num tema importantíssimo. Hoje, nós, dia 20 de junho, estamos já tocando no assunto que vai ser no dia 26 muito abordado, que é o dia que a Organização Mundial da Saúde determinou como o Dia Internacional de Combate às Drogas. E nós falamos das chamadas drogas lícitas, que fumar, beber, né? Que é uma coisa assim tão natural, tão socialmente aceita e que no primeiro bloco nós vimos que não é bem assim, traz uma série de consequências para o organismo. Se você não ouviu, depois você acessa lá maissaude.cançãonova.com e, por favor, divulgue esse programa. Dessa forma você vai estar também divulgando saúde, sendo um promotor, uma promotora de saúde. Mas a gente ficou nesse segundo bloco, doutor Lima, de falarmos sobre as drogas ilícitas. Essas chamadas drogas ilícitas são todas as outras, né? Todas as outras. Tá. O que está acontecendo nesse campo? Estão aumentando o consumo? Qual é a sequência que normalmente o jovem segue? Ele começa com a maconha, que é realmente a porta de entrada para as drogas ilícitas, ou hoje já está fazendo uso diretamente de outras drogas? Eu acho que nós temos as duas coisas. O grande problema hoje é que nós já podemos dizer que nós vivemos uma epidemia de uma série de doenças, entre elas a dependência química e também das drogas ilícitas. A oferta aumentou, elas se tornaram mais baratas, mais facilmente acessíveis, então o consumo vem aumentando de forma significativa, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Em geral, o que a gente observa, a porta de entrada, como você disse bem, é a maconha. E aí existe uma série de mitos no que se refere à maconha, de que ela não vicia, ou de que ela tem algum benefício médico. Então, a primeira coisa, a maconha é uma droga ilícita e, como tal, causa dependência química. Ponto. Ela, como toda droga, ao induzir dependência química, faz com que a pessoa procure uma quantidade cada vez maior. E o consumo prolongado da maconha causa uma série de alterações no sistema nervoso central. Reduz a capacidade de raciocínio, torna o pensamento mais lento, pode causar uma série de problemas respiratórios, porque não há controle nenhum, entre aspas, de qualidade daquilo que a pessoa está inalando. Então, tem todos os malefícios do cigarro associados aos malefícios de algumas coisas mais, entre aspas, não naturais que ela possa estar inalando. A maconha, lá da década de 60, ela tinha 0,5% da substância que é o DHT, que causa a dependência química. Hoje, ela tem quase 5%. Nossa, ou seja, de 0,5% para 5%? Houve um avanço tecnológico, entre aspas, daqueles que produzem essa droga, com o objetivo claro e único de induzir com maior frequência a dependência química, o vício. Outro mito, a maconha tem algum benefício médico. Existem uma série de medicamentos utilizados em terapia intensiva, em centro cirúrgico, em anestesia, que são derivados de algumas substâncias, por exemplo, da papoula, que são derivados similares à cocaína. Não existe nenhum medicamento aprovado em uso derivado da maconha. Eu costumo brincar o seguinte, hoje a maior indústria do mundo é a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica. Se houvesse algum benefício comprovado cientificamente da maconha, nós já teríamos maconha em ampola, em comprimido, em injeção, e não tem. Então, repetindo, não existe nenhum medicamento que tenha sido elaborado com os princípios ativos da maconha. Exatamente. Isso realmente Não existe nada comprovado do ponto de vista científico. Não existe, é um mito, é mito. Na verdade, mas existem alguns casos em que a pessoa fica mais calma, ou no caso tem uma série de alterações do sistema nervoso central, convulsões, é óbvio. Aquilo induz o quê? Uma sonolência. Então, se você usar morfina, se você usar medicamentos anestésicos, a pessoa também não vai ter convulsões. Então, as pessoas às vezes acabam, e é compreensível, né, que quem busca a melhora da qualidade de vida, ou tratamento, ou cura para um ente querido, que se apegue a tudo aquilo que lhe é oferecido. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que é oferecido não com o intuito de beneficiar, mas só de trazer algum benefício financeiro para quem quer vender alguma coisa e não está preocupado com a saúde do seu semelhante. Doutor Lima, o senhor disse que a prevenção, lógico, sempre é o melhor caminho. Mas a gente assiste
existe muito, principalmente nós em consultório, famílias que enfrentam problemas sérios dos filhos envolvidos e pessoas que têm uma boa formação. Então, a gente percebe que existiu um cuidado de informação, mas não teve jeito. A criança acabou, o jovem acabou tendo contato. Como que esses pais vão perceber, através de comportamentos deste filho, que tem algo estranho? O que é a primeira coisa que o jovem, quando começa a fazer uso dessas drogas ilícitas, o que ele muda de comportamento em primeiro lugar? Você tocou num ponto extremamente interessante quando você começou a elaborar essa pergunta. O primeiro aspecto, que é fundamental, é que, na grande maioria das vezes, é durante a adolescência que se entra em contato com algum tipo de droga ilícita. E que essa exposição, em geral, na fase inicial, causa um certo afastamento do jovem da sua família, do convívio familiar. Uhum. E à medida que a dependência química vá se desenvolvendo, que ele se torne um dependente químico, surge a agressividade. Por quê? Ele passa a ter um sofrimento significativo da ausência da droga. E ele precisa, porque isso lhe impõe um sofrimento psicológico e um sofrimento físico. E aí ele passa a buscar a droga. E aí, dependendo do tipo de droga com a qual ele está entrando em contato, isso se faz de maneira mais agressiva, menos agressiva, com desagregação social maior ou menor. Mas, outro ponto importante que você salientou, muitas famílias mais estruturadas, outras com problemas de relacionamento, vivenciam esse problema, que hoje é uma verdadeira epidemia. Então, a primeira coisa, o dependente químico não é uma pessoa com falha de caráter, não é uma pessoa má, não é uma pessoa com uma série de outros problemas. O dependente químico é um paciente, é uma pessoa que tem uma doença e, como tal, deve ser tratada. Uhum. Dependência química é causa de saúde, não é causa de polícia. O tráfico, a comercialização da droga é um caso de polícia, para a justiça. Uhum. Mas para quem trabalha com saúde, que trata a pessoa, que é o que a gente sabe fazer na vida, que é cuidar de gente, Exato. é a única coisa que a gente sabe fazer, Exato. tem que encarar a dependência química sem juízo de valores, sem preconceitos, mas como uma doença. Exato. Então a pessoa precisa de apoio psicológico, precisa de tratamento, muitas vezes medicamentoso, precisa muitas vezes de um apoio psiquiátrico. Então a família tem que ficar muito atenta. Aquele jovem que muda de comportamento, que começa inicialmente a ficar mais restraído, mais afastado do convívio familiar e de que depois se torna cada vez mais agressivo. Então, prestar atenção, informar, sem preconceito. Se a família tem mais dificuldade, busque auxílio para que informe, para que mostre para o jovem todos os riscos e para que ele possa conviver com a pressão que ele vai ter do seu meio ambiente, com a pressão social. Porque muitas vezes, acho que na maioria das vezes, esse jovem faz uso por influência direta de algum outro colega que já faz uso de alguma droga. E qual o problema? Existem uma série de drogas ilícitas com um potencial indutor de dependência extremamente variável. E nós não sabemos qual é a pessoa que, ao entrar em contato com a droga, vai desenvolver dependência química. Então, tem que desfazer esse mito. Eu faço uso social, eu paro quando eu quero. Não para. Exatamente. Quem não é dependente químico não precisa falar que para quando quer. Ele já parou, ou ele nunca fez uso da droga. Uhum. E aquela história é muito perigosa, né? Experimenta, vou só experimentar. Tem pessoas que só de experimentar uma primeira vez já se torna dependente. Exatamente. Então é realmente um caso assim muito sério. Agora, e o jovem? Ele precisa querer para poder se tratar. Eu acho que tem assim um momento que é decisivo, né, da conscientização de que ele está fazendo algo que é ruim para ele, socialmente, com a família, e ele também chegar e dizer assim, não, eu quero me tratar, eu quero buscar esse tratamento que a minha família está propondo. Esse momento, eu acho que é sempre muito difícil, porque o que eu noto no consultório é a dificuldade dos pais que acabam usando o caso de polícia, porque eles não conseguem fazer com que o filho entenda que ele está com um problema de saúde, né? Que, na verdade, a dependência química dele é um problema de saúde, como você disse, e não um problema de polícia. Mas ela acaba virando um problema de polícia. Agora, como fazer esse link do usuário entender que aquilo não faz bem para ele e que ele quer se tratar e ele quer se libertar? Porque precisa de uma libertação, né?
Isso é muito difícil, né? Porque, na verdade, quando você pega alguém que já se tornou um dependente químico, é porque você, em algum momento, houve uma falha de informação, de prevenção, de atenção àquele filho, né? Você não percebeu o momento em que ele entrou em contato, não atuou mais intensamente nesse momento, afastando ele desse convívio social que é deletério. E quando você pega alguém que já é dependente químico, dependendo também do tipo de droga com a qual ele se tornou dependente, muitas vezes o sofrimento físico e orgânico é tão grande que ele se torna extremamente agressivo e não é incomum que aí se torne-se um caso de polícia, porque vem associado, vem atrelado que é a violência, Exato. a criminalidade. Exato. Então esse seu filho, ele não só se tornou uma pessoa doente, um dependente químico, como ele passa a correr um risco iminente de morte, porque ele vai buscar droga com mais frequência e não é comum que faltem recursos, então ele vai tirar algum bem da casa para vender, para trocar por droga, ou vai eventualmente cometer algum crime, pode ter um problema sério, pode sofrer represálias daqueles que vendem as drogas, né, porque ele não consegue pagar. Então, eu acho que é um momento da família atuar com intensidade, principalmente dessas drogas mais pesadas, como a cocaína, o crack, que tem um potencial indutor de dependência muito maior. Eu vi uma expressão muito interessante de um colega, de um psiquiatra. O crack, ele quebra a personalidade da pessoa. Uhum. A pessoa, mais rapidamente que as outras drogas, pelo que ele me disse, ele é especialista especificamente em drogas, ela toma consciência que ela precisa mudar, que ela está doente, mas ela não consegue. Ela fala, eu não tenho força. Então, é uma expressão que ele usou muito forte, eu achei. Quebra a personalidade da pessoa. E essas drogas induzem a dependência com mais facilidade. Principalmente o crack, que hoje é uma epidemia, e que a sociedade está tentando aprender a lidar com essa droga nova, né? Como também está tentando aprender com as drogas sintéticas, que os jovens fazem uso nas festas, nas raves. Ou seja, eu acho que ainda nós estamos aprendendo e nós ainda precisamos evoluir muito para dar uma resposta eficaz do ponto de vista de saúde pública. E nós temos, assim, como a comunidade Betânia, muitas comunidades católicas que fazem trabalhos espetaculares de recuperação de jovens. A gente acompanha aqui na Canção Nova muito o trabalho da comunidade Betânia, do nosso querido, saudoso Padre Léo, que tinha por objetivo isso. E olha, ele partilhava conosco que muitas vezes aquele jovem ia para a comunidade querendo se tratar, depois acabava saindo, mas acabava voltando. Então, realmente é um processo difícil e que tem que ter muito amor, muito carinho para lidar. E uma das coisas que eu gostaria assim, de colocar aqui é a culpa que os pais sempre trazem, a mãe principalmente, porque ela acha que teve algum momento que ela poderia ter feito alguma coisa e deixou passar. Mas, às vezes, é difícil isso, né? É muito difícil e eu acho o seguinte, ela precisa lidar como alguém que está doente. Exato. Então, a pessoa não tem culpa de estar doente. Exato. Se houve algum equívoco no passado, ponto, ficou no passado. Agora nós vamos tentar resolver o presente. Então, eu acho o seguinte, as recaídas são comuns e eu acho que determinação e fé. Eu acho que esse é o caminho para a pessoa se livrar desse mal. Bom, esse foi o programa Mais Saúde com o Dr. José Lima, que teve esse tema tão importante, agora dia 26, o Dia Internacional de Combate às Drogas, estabelecido pela ONU. Isso foi mais uma contribuição para que você possa, através dessas informações e divulgando esse tipo de informação, lidar melhor com essa epidemia, como o Dr. Lima comentou, que estão, assim, as drogas na nossa sociedade, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Doutor Lima, muito obrigada e eu espero vocês no próximo Mais Saúde.